chifre de veado. Olha que planta linda, gurias e guris! Para quem não me conhece, meu nome é Ângela Cristina, a guria da Flor de Camomila. Já aproveita e me segue lá no meu Instagram, @Flor de Camomila, onde eu tenho dicas diárias sobre cultivos de plantas e decoração. Então hoje eu trouxe essa planta maravilhosa, eu diria que na verdade uma planta escultural para mostrar para vocês. A minha mesa aqui tá meio pequena porque de tanta coisa que eu trouxe para cá. Então hoje quero mostrar para vocês sobre essa planta, falar um pouco, tem várias espécies. Eu agora não estou lembrando o nome científico dela, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o nome bem certinho para vocês saber direitinho e pesquisar mais a fundo. Eu tenho recebido bastante dúvidas lá no meu Instagram sobre como fazer mudas dela. Eu já fiz um vídeo dela sobre essa planta, mas eu vou resolver dar uma atualizada e falar um pouco mais sobre essa minha experiência com essa planta aqui. Essa planta aqui, gente, eu vou mostrar para vocês. Essa aqui eu estou usando como matriz. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu com essa planta aqui. Eu esqueci essa planta no carro. Eu comprei de uma senhora e eu esqueci essa planta no carro. Ela ainda é plantada num xaxim, na época que podia ser utilizado o xaxim para plantar plantas, hoje em dia não pode mais. Então, essa planta eu esqueci dentro do carro enquanto eu fui buscar minha gatinha Camomila. E quando eu voltei, ela tinha perdido todas as folhas, estava totalmente desidratada. Eu tive que cortar todas as folhas, chegou a secar e retorcer. Ai, Ângela, como que você sabe quando uma planta está desidratada? Ela vai ficando assim, ela se retorce toda, fica toda queimada, enrugada, assim, ela perde todo o aspecto bonito da planta. Então, isso é uma planta desidratada. Como que eu vou fazer muda dela? Eu trouxe uma muda também para mostrar para vocês aqui. Eu quero colocá-la num cepinho. É uma planta, gente, uma planta epífita. O que é uma planta epífita? É uma planta que nem as orquídeas, elas crescem sobre uma outra árvore, né? Sobre uma outra planta. Você pode colocar num tronco. Aqui eu coloquei ela, eu fiz aqui. Lá no meu Instagram tem também um videozinho onde eu mostro como que eu fiz esse cepinho, essa bolacha de madeira. Literalmente plantei esse chifre de veado aqui dentro dessa bolacha de madeira. Então, como que a gente então faz mudas e faz o replante? Essa aqui eu comprei essa muda aqui e eu percebi que ela começou a ficar doente e perdeu umas folhas, ficou amarelada. Então eu resolvi ver o que é que estava acontecendo. Essas plantas, geralmente a gente planta sem terra. Aqui vocês podem ver que ela está plantada terra misturada com musgo esfagno. Então talvez seja por causa disso que tenha apodrecido, porque eu planto eles aqui em casa com essa mistura que eu faço aqui, que é musgo esfagno, como é o nome disso aqui agora, eu me esqueci, fibra de coco, me deu um branco, gente, chips, esses chips que a gente compra também para plantar as orquídeas. Coloquei um pouco de carvão aqui quebrado, então você pode estar fazendo essa mistura para orquídeas e plantar ela, porque ela não precisa de terra para crescer. Assim como também as orquídeas também não. E vocês podem ver que é uma mistura de terra com musgo esfagno. E as raízes delas não tô vendo as raízes novas aqui. Então foi uma coisa assim que eu fui ver o que é que está acontecendo. Essa parte aqui também são folhas, gente. Vocês não tiram da planta quando vocês vão replantar ela, assim como nem essas folhas aqui. Essas folhas aqui, elas fazem geralmente a capacitação da água. Então, esse daqui, então, não é a forma correta de plantar ela. Você pode plantar, então, dentro do vaso de plástico, mas nesse tipo de substrato aqui. Outra coisa, quero mostrar, então, como que eu vou fazer uma muda, porque eu quero colocar nesse cepinho de lenha aqui, que eu coloquei aqui, olha só, um cepinho de lenha. Coloquei aqui um gancho, na verdade, eu tava pensando em parafuso. Na verdade, um gancho com parafuso aqui pra gente poder estar pendurando assim, ó. Você pode pendurar, inclusive, nas suas árvores, como também você pode colocar dentro de casa, num lugar que você goste, e ela vai ficar super bonita depois quando vai estar crescendo, mas só depois que já tiver pegado, já tiver bonito, você vai levar para dentro da sua casa. Nesse período que você faz esse amarra, essa planta, você não vai colocar lá para dentro. Como que a gente vai fazer mudas? Então vou cortar. Eu prefiro colocar mudas pequenas, por causa que essas grandes às vezes demora muito tempo. Então você vai cortar. Eu vou colocar essa daqui. Sempre deixar essa parte das folhas aqui, não precisa cortar muito fundo.
Então você vai cortar assim e vamos cuidar porque essa parte aqui vai vir junto para não cortar essa outra muda. Então isso daqui, opa, caiu, gente. Não faz mal. Então isso daqui é uma muda, como vocês podem ver aqui, assim, ela tá no xaxim. E agora eu vou colocar ela para esse tronquinho aqui. Então eu vou colocar esse aqui pro lado. E vou colocar aqui. Nessa partezinha eu gosto de colocar sempre um pouco de musgo esfagno. Assim, colocar aqui assim, onde eu vou prender ela. Tá, e como, Ângela, tu vai prender? Você pode prender, antigamente a minha avó, ela sempre prendia as plantas com meia calça, né? As orquídeas com meia calça velha. Essa daqui eu já vi gente pregando aqui assim, mas eu vou colocar um barbante. Esse barbante de sisal, com o tempo ele vai apodrecendo e ele vai, quando a planta já vai se agarrando assim, ao redor do tronquinho, então ela vai estar, o barbante vai apodrecendo por conta própria. Então, cuidado para não machucar o brotinho novo. Vamos ver o que tem aqui. Essa folha aqui tá seca, então vou tirar essa folha. Até tem um bichinho ali. Cuidar para ver se não tem. Às vezes tem ninho de formiga. Então você vai observar isso. Daí você vai fazer. Vai colocar bem próximo aqui. Cuidar para não machucar a folhinha nova. E vai dar uma apertada e vai dar uma firmada. Sempre é bom quando você faz isso não apertar demais o barbante para não machucar a planta. Quando você faz isso daqui, a planta ela vai crescer. Ai, Ângela, quanto tempo? Não sei ao certo dizer para vocês quanto tempo que ela vai ficar nesse cepinho e quanto tempo que ela vai levar para ela crescer. O que você pode fazer? Tanto aqui eu vou botar o balde em cima da mesa. Tanto você pode de vez em quando pegar a planta e dar fazer uma imersão nela, quanto você pode pegar a água e colocar aqui por cima. Essas plantas, gente, esse chifre de veado, não é uma planta que você vai estar passando pano. Ela tem uma películazinha de proteção, esse branco que vocês podem ver, que isso serve para proteção da planta. Então você não vai lá e passa pano nela, deixa ela assim desse mesmo jeito, que é assim que tem que ser mesmo. Procura sempre manter o substrato úmido. Então enquanto que ela até que ela pegar, você vai deixar lá na árvore, fora de casa, para deixar pendurado, e todos os dias você vai lá passar por lá e vai derramar então um pouquinho de água nesse musgo esfagno até que ela enraizar. Depois que ela enraizar, você pode levar para dentro de casa, você pode deixar na varanda. Mas assim, é sempre importante lembrar que quando que você planta esse tipo de planta, deixar um tempo fora de casa para daí estar levando para dentro de casa. Porque além da gente estar fazendo esse replante, que a planta sente isso, você vai estar levando para dentro de casa, que é um local totalmente diferente de quando que você compra uma planta ou tem uma planta. Agora você pode, vou plantar uma aqui nesse xaxim, vou replantar um mesmo aqui no xaxim e vou tirar esse substrato aqui. E vou colocar aqui dentro desse coisa. O que eu vou colocar? Esse substrato que vocês podem ver aqui com esse fibra de coco aqui, carvão, chips de casquinha de pinos, né? Então você vai colocar aqui dentro. Também vai ser o mesmo processo. Aí adubação, não precisa adubar. Eu gosto de adubar com esterco de vaca líquido. Somente isso, porque é rico em nitrogênio. Aqui vocês podem ver a planta. Então vocês vão colocar assim aqui dentro. Tem gente que pega e amara para ficar firme, mas não precisa, não tem necessidade. E eu vou colocar aqui para encher ao redor, para ela ficar o mais firme possível. Vou dar uma apertadinha assim e vou colocar aqui um pouco por cima. Essas partes velhas, essas folhas secas, você não corta, porque isso vai, com o tempo, vai surgindo folhas novas. E cuidar para não molhar demais, porque isso também é uma das causas do apodrecimento. Então, para mim, eu acho bem importante quando a gente compra uma planta, tá fazendo o replante dela, porque só assim a gente vai saber o que é que a planta tá plantada, como que ela tá plantada, porque às vezes a pessoa que vende a planta não sabe direito também, mas se a gente vai comprar uma planta, sempre saber
procurar saber sempre informações de como que qual é o substrato ideal, porque às vezes tudo que eu falo, gente, são experiências minhas, são coisas que eu vivo aqui em casa, são experiências que eu faço. Então, às vezes um substrato também não dá certo, eu vou lá e faço outro, até que a planta se adequou, que eu acho o substrato ideal para a planta. Outra coisa, quando a gente compra uma planta, depende do lugar onde a gente mora, o clima é diferente. Então, nem sempre aquilo que funciona para mim vai funcionar para você em determinado lugar. Então, você sempre vai avaliar como que é o ambiente da sua casa, como que é a temperatura, como que é um ambiente bem ventilado. Então, são vários fatores, a qualidade da água. Então, aqui em casa a gente só molha as plantas com água da chuva e eu observei que elas melhoraram bastante. Aqui, então, eu vou molhar e mostrar para vocês. Nada melhor do que a gente observar a planta da gente na casa da gente, porque ela nos dá sinais do que elas estão precisando. Então, é uma coisa que eu aprendi e que a observação e a sensibilidade da gente que vai nos mostrando o que é que a planta vai precisar. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, se gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com os amigos e com as amigas, para que vocês também tenham plantas lindas e saudáveis assim como essa. Olha só como está lindo esse chifre de veado. Espero que tenham gostado. Tchau! Até o próximo vídeo.